Oi, bem-vindo, bem-vinda de volta ao canal. Hoje é dia de pra ficar ligado, só que dessa vez o assunto não é divertido, não é legal. Eu vim falar para você sobre os incêndios que estão acontecendo no Pantanal. Eu vou tentar te explicar tudo que tá rolando lá. Vem comigo que é depois da vinheta. Bom, nós temos acompanhado as notícias dos últimos dias e a gente está entendendo que as queimadas, os incêndios lá no Pantanal estão tomando uma proporção absurda e estão saindo do controle. Aliás, saíram do controle, né? Dados mostram que nos últimos anos as queimadas no Pantanal elas vêm aumentando significativamente. E há diversos motivos para isso. Na maior parte das vezes, a causa é antrópica, ou seja, ela é causada, ela é provocada pela ação do homem e de forma intencional. Análises feitas pelo INPE revelaram que as queimadas na região do Pantanal, aqui do Pantanal brasileiro, elas aumentaram 210%, agora em 2020, quando a gente compara com os dados de 2019, ou seja, em um ano teve um aumento de 210%. Dessa vez, a área destruída pelo fogo chega já a aproximadamente 30 mil quilômetros quadrados, equivale aproximadamente ao estado do Alagoas. E isso corresponde a 10% de todo o bioma, de todo o Pantanal. O Pantanal não é um bioma grande, né? Isso é preocupante. A Polícia Federal está investigando 5 fazendas na região de Campo Grande de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Análise de imagens de satélites e de imagens que foram feitas por sobrevoo de algumas áreas, elas estão sendo feitas, pela polícia para tentar traçar o percurso feito pelas chamas, desde onde foram os primeiros focos do incêndio até a região onde ele está hoje. E aí, dessa forma, quem sabe os responsáveis não vão ser finalmente encontrados e punidos, ou a gente espera que isso aconteça, As queimadas, elas são um procedimento antigo e está diretamente relacionado às atividades de agricultura e pecuária. Geralmente, elas são feitas por pequenos agricultores, pequenos pecuaristas, de forma ilegal e têm o objetivo de limpar a área para fazer pastagem, para poder adubar, para poder corrigir a acidez do solo com as cinzas, enfim. Mesmo sendo uma prática ilegal, ela ainda acontece. E dados oficiais mostram que, de fato, é o homem o principal responsável por essa prática. Existe a queimada natural, que acontece por conta de raios que caem na vegetação seca, mas, infelizmente, dessa vez, não foi o que aconteceu. A queimada provocada pelo homem, ela é feita com a desculpa do progresso, do desenvolvimento econômico, porque você precisa plantar, você precisa criar gado, você precisa exportar. Então essa é a desculpa para a gente destruir parte da nossa riqueza natural. E então queimar expande a fronteira de ocupação agrícola e pecuária, Transformando as florestas em lavouras, em pastagens. Outro exemplo é o uso das queimadas para fazer o controle de pragas, como por exemplo insetos ou outro tipo de praga que prejudica uma lavoura. E também, por fim, para limpar o terreno, para você eliminar resto das derrubadas, arbustos, ervas daninhas, e aí você limpa o terreno, isso te favorece aí o plantio, ou então transformar essa área numa pastagem. As áreas de pastagem, elas são colocadas nas regiões mais altas do Pantanal, são os chamados capões. Esses capões, eles não inundam na época das cheias, e é por isso que as pastagens são feitas lá. Para você entender melhor, deixa eu te explicar como que é o relevo do Pantanal. Então o Pantanal ele é envolto por um arco de serras, e é em cima dessas serras que existe a bacia hidrográfica do Rio Paraguai, que é o principal rio que banha a região. Mais ou menos em novembro, quando começam as chuvas, o nível dos rios sobe e a água corre em direção à planície que fica lá embaixo, cercada por essas serras. O grande volume de água deságua no Rio Paraguai e se espalha pelos outros rios até inundar essas planícies. Como o solo é argiloso e a geografia do terreno é plana, isso favorece a retenção de água nesse local, nessas determinadas épocas do ano, nessa fase de verão, e é por isso que ela é a maior planície alagável do planeta.
Bom, já entendemos que as queimadas elas acontecem para que os terrenos sejam limpos, né? A retirada da vegetação nativa para você abrir espaço para plantar, para criar gado, né? Mas existem alguns fatores que são responsáveis pela manutenção dessa atividade e pelo avanço, né? A gente está vendo que isso está avançando, isso está acontecendo com muito mais frequência. Bom, dentre esses fatores a gente pode citar o aumento da atividade agrícola, o aumento da atividade pecuária, né? E essa ação humana, que é a queimada desses locais, ela pode ser muito prejudicada pelo clima. Por exemplo, nós estamos vivendo uma situação, né? O clima do Pantanal, ele é o mais seco dos últimos 50 anos. É o mais baixo volume dos rios dos últimos 50 anos. A média de chuva do ano passado, ela foi 40% menor do que a média de todos os anos anteriores. Dessa forma, a vegetação não recebe a água das enchentes. Esse fluxo de águas que acontece constantemente, o ciclo das águas do Pantanal, ele é fundamental para a manutenção de toda aquela vegetação. E quando não tem esse excesso de água, acontece a seca. E aí a seca se torna um verdadeiro combustível para as queimadas. A vegetação seca, ela pega fogo muito fácil. E olha que interessante como a gente consegue relacionar as coisas. Parte da culpa pela diminuição das chuvas no Pantanal é justamente o desmatamento da Amazônia. Eu vou te explicar. A Amazônia controla o clima e a pluviosidade de todos os outros biomas, porque ela produz, com a transpiração de todos os seres vivos que estão ali, ela produz os chamados rios voadores, que são grandes massas de água evaporada que migram com o vento e provocam a chuva em todo o resto do país. E como se não bastasse a situação drástica, não temos fiscalização suficiente. Tanto é que o desmatamento da Amazônia agora em 2020 é o maior dos últimos 5 anos. Um outro fator que contribui para esse problema continuar acontecendo é a impunidade, é a falta de punir os responsáveis. Dados do IBAMA revelam que 98% dos incêndios do Pantanal têm origem antrópica e é destinada à limpeza de pastagem. Então, isso é um fato, isso não é uma suposição. É possível fazer a identificação dos responsáveis, porque existe imagem de satélite, existem formas de identificar o local, o foco do incêndio, mas raramente se tem notícia da identificação ou ainda da punição desses responsáveis. Então a falta de fiscalização, ela acaba favorecendo esse processo. O governo entende que o nosso maior ouro, né, nossa maior fonte de riqueza, é o plantio da soja, é a criação do gado, e aí a gente exporta e isso faz dinheiro. E é justamente por esse motivo que não se tem um incentivo para fazer fiscalização. Teve aí um corte de verba absurdo dos órgãos ambientais, né? Infelizmente, eles não enxergam o potencial do ecoturismo. Para você ter ideia, lá no Pantanal, a visitação de onças gera um faturamento de aproximadamente 7 milhões de dólares no ano. Será que não vale a pena investir nisso? Além da parte financeira, o ecoturismo é uma ferramenta muito importante para a conservação ambiental, porque ele desperta o conhecimento e a atenção das pessoas, e isso gera automaticamente uma necessidade de conservação. Bom, e a consequência, né? E quais são as consequências? A gente já entendeu a causa, e agora vamos entender quais são as consequências. Eu acho que existe uma consequência muito óbvia, que eu não precisava nem estar dizendo aqui, que é a perda da biodiversidade. E quando chega na hora de falar sobre isso, me dá um nó na garganta, me dá um aperto no peito, porque é impossível a gente não se comover com a imagem do sofrimento dos animais, o que eles estão vivendo. Muitos deles ainda sobrevivem, mas têm as suas patas queimadas por causa do fogo subterrâneo. Deixa eu explicar para você. O fogo, acontece que o calor excessivo causado pelo fogo na superfície faz com que as raízes das camadas subterrâneas do solo entrem em combustão. Vamos nos lembrar que o Pantanal está vivendo o pior momento de seca, né? Então tá tudo seco lá. Então o excesso de calor provoca essa combustão. E aí alguns animais
como são pesadinhos, eles acabam promovendo a ruptura da camada superficial do solo e eles acabam queimando as suas patas. E eu não vejo como não se comover com essa situação. É realmente algo absurdo de pensar. E eu li muito, eu estudei muito, eu vi muita coisa. E a vontade de fazer alguma coisa para mudar essa situação é muito grande. Eu acho que se eu conseguir aqui atingir uma parte, nem que seja pequena, de pessoas que consigam pensar em cuidar do nosso ambiente, eu já estou muito satisfeita, meu papel está cumprido aqui enquanto professora. Bom, além disso, né, a vegetação, ela serve tanto como alimento quanto como abrigo para a maioria das espécies animais que vivem lá. E além de perder a vegetação, esses animais que dependem dela acabam sofrendo as consequências também. A gente não pode deixar de falar também de uma grave consequência, que é o aumento do aquecimento global, né? O aquecimento global tá aí, ele tá acontecendo, ele é fato. E a gente precisa tomar atitudes que diminuam o aquecimento global e não que aumentem. A queimada, ela favorece diretamente esse aquecimento, o que é algo pra gente pensar também, né? Bom, a gente também pode falar como consequência o empobrecimento do solo. Então, o que acontece? O solo, ele perde sua cobertura vegetal, a vegetação é eliminada pelo fogo. Consequentemente, esse solo nu, ele acaba sofrendo ação intensiva, tanto da água quanto do vento. E a água e o vento carregam as camadas superficiais do solo para longe. Essas camadas superficiais, elas são muito ricas em minerais, em humus. Então, como o solo perde essa camada superficial, ele acaba ficando pobre. Nós também podemos citar como consequência a alteração no regime das chuvas e no ciclo das águas no Pantanal. O nível da água sobe durante esses meses de verão, na estação chuvosa, e aí ele encobre 80% mais ou menos do Pantanal. Aquela planície alagada é em torno de 80% de toda a área. Esse regime de inundações ele é fundamental para as espécies que vivem ali, porque elas são totalmente adaptadas a isso. Os rios, quando inundam, eles trazem para o solo sedimentos, nutrientes, minerais. Por isso o solo é muito fértil lá. E aí, quando o rio desce, ele deixa a matéria orgânica no solo. Ou seja, tudo isso está ajudando no desenvolvimento das plantas porque está deixando o solo extremamente fértil. Essa é uma das razões para a grande biodiversidade do Pantanal. Existe uma biodiversidade absurda ali, é uma das maiores que existem. Destruir a vegetação interfere diretamente nesse equilíbrio. E o que acontece é que a gente cai num ciclo de destruição, e aí a gente não consegue mais sair dele. Bom, além disso, a retirada da vegetação, ela destrói nascentes, ela provoca assoreamento de rios e, consequentemente, altera o volume das águas. Esse assoreamento ele também pode ser agravado com a destruição da vegetação do cerrado. Olha lá, mais uma relação que a gente vai fazer. Deixa eu te explicar. O Pantanal ele é basicamente um mosaico, formado por influência de vários biomas que estão ao seu redor. Como, por exemplo, a floresta amazônica, o chaco, o cerrado. Aliás, o cerrado é o principal formador do Pantanal. O desmatamento do cerrado, ele causa a lixiviação do solo, como a gente falou anteriormente. E os sedimentos acabam se acumulando nos leitos dos rios que formam o Pantanal, e isso altera o volume das águas. Bom, por fim, você consegue fazer uma relação entre as queimadas e a pandemia da Covid-19? Pois então, ambas provocam problemas respiratórios. Elas estão acontecendo juntas. E aí é só a gente pensar um pouquinho e entender que a situação está muito grave, né? O aquecimento global, gente, ele tá aí firme e forte, batendo na nossa cara e dizendo que os períodos de seca eles vão ser cada vez mais frequentes. Isso obviamente vai contribuir para mais situação de incêndio como essa que está acontecendo. Eu acho que passou da hora da humanidade questionar suas atitudes. Passamos da conta. Agora a gente vai ter que lidar com esses eventos ambientais catastróficos, com pandemias e com outras situações que poderão vir aí decorrentes do uso irresponsável dos recursos naturais. Talvez, se a gente se unir em conjunto, a gente consegue contribuir para amenizar essa situação, para tentar ganhar um pouco mais da confiança do meio ambiente. Uma das formas da gente contribuir é reduzir o consumo. E isso pode ser um papo para um outro momento, para ficar ligado. Mas pensa nisso, reduzir o consumo. Talvez seja esse o caminho.
É isso aí, gente. Vamos torcer para a situação se resolver o mais rápido possível. Se cada um fizer a sua parte, a gente consegue. Então, um excelente fim de semana para você e até a próxima. Beijo.